Nesta aula, vamos estudar especificamente o íon hidrogênio. Vamos entender por que ele é chamado próton. A batalha do H+ com o OH-. Em primeiro lugar, eu quero lembrar você que os íons H+ e OH- aparecerão, geralmente, nos seus estudos, em meio aquoso. Quero lembrá-lo que o H+ e o OH-, numa quantidade muito pequena, estão presentes quando você tiver apenas água pura. Logicamente, não é uma situação que você vai ter num laboratório comum. Mas, se fosse possível ter água pura, lá estariam já presentes o H+ e o OH- nas mesmas mínimas quantidades. Porém, este íon H+, ele se torna mais presente quando estamos num meio ácido, quando uma substância do grupo dos ácidos é adicionada em água. Já o OH-, o íon hidróxido, o ânion OH-, é responsável pelo caráter básico. Ele estará em maior quantidade quando uma substância do grupo das bases for adicionada em água. Então, quando é que a gente vai perceber mais a presença H-? Quando estivermos no meio básico. O H+, íon hidrogênio, ele resulta da perda de um elétron pelo átomo de hidrogênio. Repare que o átomo de hidrogênio, ele tem um elétron e um próton. É lógico, eu estou falando aqui do isótopo mais estável desse cara. Temos também o deutério e o trítio, que terão mais nêutrons. Porém, quando falamos do átomo de hidrogênio, que aparece em maior quantidade na natureza, ele não tem nêutrons. Então, o átomo de hidrogênio mais comum é constituído de apenas um próton e um elétron. Agora pense comigo, se o átomo que só tem um elétron perde este elétron, o que é que sobra? Em termos de elétron, nada. Em termos de nêutrons, ele já não tinha nenhum. E sobra então apenas o próton lá no seu núcleo. E o que é o seu núcleo? Apenas um próton, porque o núcleo ele é a reunião de prótons, nêutrons e outras partículas que ali estão. Se eu fico apenas com um próton no núcleo e nenhum elétron na eletrosfera, consequentemente, eu fiquei apenas com um próton. Então, o H+, não é que ele é apelidado de próton, ele nada mais é do que um próton. O átomo de hidrogênio, então, tem um elétron e um próton. Mas, na perda de um elétron, teremos, então, como resultado, o íon H+. Portanto, não estranhe, na literatura química, encontrar o íon hidrogênio sendo chamado de próton. Mas há uma consideração que a gente tem que fazer aqui. Nós sabemos que o núcleo dos átomos não é constituído apenas de prótons e nêutrons. Há muito mais partículas e a ciência vem, conforme o tempo passa, descobrindo mais sobre o núcleo. Portanto, esta terminologia ela veio de um tempo onde se sabia pouco sobre o núcleo atômico e tende a cair no decorrer do tempo. Veja, você tem que ter muito claro na sua cabeça que H+ com OH- dá água. Isso aqui é bastante simples, bastante básico. Mas se você não souber, você não vai entender nada de química.
O íon hidrogênio, quando se encontra com o ânion hidróxido, forma água. Esta é a reação que chamamos neutralização ácido-base. Ah, professor, mas neutralização não é quando um ácido encontra uma base e tem também o cátion e o ânion que vão formar o sal? Isso, na verdade, essa parte aí da formação do sal é uma coisa secundária. A verdadeira neutralização é o H+ encontrar o OH-. Pois os íons se encontrarem para formar sal é uma outra coisa. A neutralização, esse termo neutralização, ele se refere ao H+, encontrando o OH-, reagindo, formando uma substância neutra. Um neutraliza a existência do outro. Então, um meio que é ácido, ele tem uma quantidade maior de íons H+. É isso que é um meio ácido. Eu devo anular a acidez daquele meio. E como é que eu faço isso? Basta que eu coloque naquele meio OH-, íons hidróxido. E da onde vêm os íons hidróxido? Das substâncias, daquela função química que chamamos base, né? Que na fórmula termina com OH, substâncias inorgânicas, que uma vez em água vão liberar OH-. E se eu estiver no meio básico, então eu terei uma quantidade grande de OH-. Se eu quiser eliminar o caráter básico daquele meio, se eu quiser eliminar a basicidade daquele meio, então eu coloco lá uma quantidade de H+. E como é que eu faço isso? Que substância que vai, uma vez em água, fornecer H+ para o meio? Aquelas substâncias da função química que chamamos ácido. Substâncias inorgânicas que, para identificar facilmente pela fórmula, quando começa com H uma substância inorgânica, quando sua fórmula começa com H, temos uma substância do grupo dos ácidos. Nesta regrinha, você tem que retirar apenas H2O e H2O2, substâncias inorgânicas que começam com H, mas não pertencem ao grupo dos ácidos. Repetindo, as exceções são a água e o peróxido de hidrogênio. Bom estudo para você!